Bem-vindos ao Mistérios do Brasil. Hoje vamos explorar um enigma que assombra o Maranhão, as dunas brancas de Lençóis maranhenses, um rei perdido e luzes que dançam sem dono. A maldição de Dom Sebastião espera por você. Está pronto para desvendar os segredos da Ilha Lençóis? No ano de 1578, Dom Sebastião, o jovem rei de Portugal, tinha apenas 24 anos e um sonho ardente de glória. Apaixonado pela guerra, ele desejava unir os cristãos contra os mouros e liderou um exército de milhares até o Marrocos, onde enfrentou a Batalha de Alcácer Quibir. O deserto era impiedoso, com o sol queimando a areia e o sangue dos soldados tingindo o chão. Em meio ao caos, o rei desapareceu. Não havia corpo, nem armadura, apenas um silêncio que ecoou por todo o reino. Em Lisboa, o povo chorava em desespero. A rainha Dona Catarina, avó de Sebastião, ordenou buscas exaustivas, mas nada foi encontrado. O trono ficou vazio, e Portugal mergulhou em uma crise profunda, eventualmente caindo sob o domínio espanhol. Mas, em terras distantes, na colônia brasileira do Maranhão, uma lenda começou a nascer. Pescadores das dunas de Lençóis maranhenses começaram a contar histórias sobre um cavaleiro de armadura brilhante que aparecia sob a névoa. Ele cavalgava com uma espada em punho, mas nunca falava. Quem o via sentia um arrepio, como se o tempo parasse ao seu redor. Em São Luís, uma história antiga ainda circula entre os mais velhos. Dona Maria, uma avó da região, contava que seu avô viu o rei em 1920, na praia de São José de Ribamar. O cavaleiro apontou para o mar e desapareceu, e no dia seguinte uma tempestade devastadora chegou, fazendo vários barcos desaparecerem. Outros acreditam que Dom Sebastião fez um pacto com forças antigas na África antes da batalha, pedindo vitória a qualquer custo, mas ao perder, foi amaldiçoado e ficou preso entre os mundos. Em Alcântara, outra lenda sobrevive. Um velho chamado Seu Zé, em 1955, disse que encontrou pegadas grandes de botas na areia perto de Lençóis. Ele seguiu as marcas até uma duna, mas elas sumiram como se o vento as tivesse apagado. Seu Zé sentiu um frio na espinha, como se alguém o observasse. Será que Dom Sebastião realmente caminha entre as dunas, ou tudo isso é apenas um mito criado pela imaginação de um povo em busca de esperança? Ilha dos Lençóis e fenômenos estranhos. Lençóis maranhenses não é um deserto comum. Suas dunas brancas se estendem até o horizonte, e lagoas azuis brilham como os olhos do mar, refletindo o céu estrelado. O vento sopra suavemente, carregando um som que parece um sussurro distante, mas algo está errado aqui. Os moradores dizem que o véu entre os mundos é muito fino nesse lugar, e pescadores evitam certas dunas à noite porque luzes pequenas, como esferas brilhantes, dançam sobre a areia sem qualquer explicação. Turistas também relatam sussurros que parecem vir do vento, mas quando olham ao redor, não há ninguém. Em 1985, um guia local chamado Pedro desapareceu por 3 dias enquanto levava um grupo de turistas pelas dunas. Quando voltou, estava atordoado e contou que seguiu uma luz até uma caverna de areia. Lá dentro, viu um homem de armadura olhando para o vazio. Pedro sentiu um frio que atravessou sua alma, e não se lembra de como voltou, mas desde então ele ouve sussurros à noite. Vozes que parecem dizer volte, volte. Em Barreirinhas, uma história antiga ainda é contada com temor. Em 1970, um pescador chamado João viu luzes formando um círculo nas dunas. Ele ficou paralisado enquanto as luzes giravam lentamente, até que um grito não humano ecoou pelo ar. João correu e nunca mais voltou àquelas dunas à noite, jurando que algo sobrenatural vive ali. Em 1995, uma família de turistas acampou perto de Lençóis e acordou à meia-noite com o som de passos na areia. Não havia ninguém por perto, mas a filha mais nova disse que viu uma luz azul flutuando sobre a lagoa, e a luz parecia falar em uma língua estranha.
A família foi embora no dia seguinte e nunca mais voltou. Cientistas tentam explicar esses fenômenos como alucinações causadas pelo calor ou descargas elétricas, mas os moradores de Lençóis sabem a verdade. Este lugar é um portal antigo. Será que o rei Dom Sebastião está aqui? Ou algo ainda mais antigo guarda essas dunas? O mistério continua. O que é verdade sobre Dom Sebastião? Ele é apenas um mito, um espírito preso, ou o eco de um povo que ainda sonha com o Salvador? Lençóis Maranhenses sussurra segredos antigos que ninguém consegue explicar completamente. Cientistas dizem que as luzes são descargas elétricas e os sussurros são apenas o vento nas dunas, mas os moradores não acreditam nisso. Eles insistem que o rei está aqui, preso entre os mundos, esperando por algo ou alguém. Em 2019, um grupo de turistas relatou algo assustador durante uma tempestade em Lençóis. Eles viram uma figura alta com uma capa esvoaçante caminhando contra o vento nas dunas, enquanto trovões vermelhos rasgavam o céu. De repente, a chuva parou e a figura desapareceu sem deixar rastros. Os turistas disseram que sentiram um peso no peito, como se algo os observasse mesmo depois que a figura sumiu. Em 2022, um menino de Barreirinha chamado Lucas disse que viu um cavaleiro nas dunas. O cavaleiro riu com um som frio, que não parecia humano, e Lucas correu para casa. Naquela noite, ele sonhou com um cavaleiro, que dizia: "Você não deveria ter fugido." A mãe de Lucas jurou que nunca mais levaria o filho à praia depois disso. Em 2010, pescadores perto de Lençóis avistaram um barco antigo de madeira flutuando no mar, com velas rasgadas e sem ninguém a bordo. Quando se aproximaram, ouviram o som de metal batendo, como uma espada contra madeira, e fugiram assustados. O barco desapareceu na névoa logo depois. Eu também li o relato de um fotógrafo que capturou uma sombra em sua câmera enquanto estava nas dunas, mas não havia ninguém por perto. Horas depois, a imagem sumiu do dispositivo, e ele disse que sentiu um frio na espinha, como se alguém sussurrasse seu nome. Seria uma coincidência, ou o rei não quer ser visto? Você atravessaria as dunas de Lençóis à noite, ou já viu algo que não consegue explicar? A lenda de Dom Sebastião ainda vive, e Lençóis Maranhenses sussurra seus segredos. Qual é a sua teoria? O rei está lá, ou algo mais antigo guarda esse mistério? Deixe seu comentário agora e inscreva-se para mais mistérios do Brasil. Até o próximo enigma. Sebastianismo e o sonho brasileiro. Dom Sebastião não é apenas um rei para os brasileiros. Ele se tornou um símbolo de esperança e mistério. No Brasil, a crença conhecida como sebastianismo tomou forma, especialmente nos sertões do Maranhão. No século XVII, gritos de revolta ecoavam, e os povos escravizados e colonos pobres chamavam o nome do rei, acreditando que ele voltaria como um salvador para trazer liberdade contra os colonizadores. Em 1642, uma revolta em São Luís foi liderada por rebeldes que juravam que o rei os guiava do além, mas eles foram derrotados, e a lenda só cresceu. Até hoje, festas como a Festa do Divino em Alcântara celebram o rei encantado com danças, cantos e oferendas. Mas há um lado sombrio nessa crença. Dizem que aqueles que veem o rei nunca voltam os mesmos. Em 2005, um agricultor de Alcântara chamado Manuel disse que encontrou um cavaleiro nas dunas de Lençóis. O cavaleiro o encarou com olhos vazios, e Manuel voltou mudo, sonhando com batalhas todas as noites. Ele murmurava sobre o sangue no deserto, mas nunca conseguiu explicar o que viu. Sua família o levou a um pajé, mas nada resolveu o tormento. Em 1998, um barco apareceu vazio na costa de Lençóis, com marcas de espada na madeira. Os pescadores sussurram que o rei cobra um preço por sua longa espera. Em 1960, outra história circula em Barreirinhas. Uma mulher chamada Dona Rosa sonhou com o rei, que pediu uma oferenda no mar. Ela jogou flores brancas na água,
e no dia seguinte seu filho pescador voltou vivo após o naufrágio. Dona Rosa acreditou que o rei salvou seu filho e passou a venerá-lo. Em São Luís, uma estátua de Dom Sebastião no centro da cidade é coberta de oferendas, velas, flores e bilhetes. Um dos bilhetes dizia: Rei encantado, traga meu pai de volta. O povo ainda acredita que ele é uma fonte de esperança, mas também de medo. Você já ouviu um nome sussurrado na noite, ou sentiu um vazio que não explica?